Bem-vindos a mais um episódio do Cealba Agrocast, essa rede de compartilhamento de informações acerca do agronegócio, acerca de conectividade dentro dessa região Cealba e nesse mês de outubro, esse mês tão especial, voltado à prevenção do câncer de mama, chamado Outubro Rosa. Teremos mulheres, teremos histórias, teremos relatos aqui nesse mês de outubro, voltado para que esse público feminino se conecte muito com o físico, com o emocional e sim também com a sua jornada perante a vida que Deus nos proporcionou para te levar adiante nosso legado dentro do agro ou não. Hoje tem uma super pessoa que eu agradeço a vida literalmente por existir e tenho uma honra de estar aqui com a minha mãe. Hoje a minha mãe Mariângela vai fazer parte desse quadro nosso do Cealba Agrocast, relatando um pouquinho das vivências dentro do cenário do agronegócio, relatando um pouquinho sobre a vida e trago para vocês Mariângela. Ela é a minha mãe, a minha progenitora e para mim deixou e deixa, exemplos infinitos de valores, de presença, de apoio, e a gente vai estar contando isso tudo também dentro desse episódio especial do Outubro Rosa. Seja bem-vinda, mãe, se apresente para o pessoal, para eles entenderem um pouquinho desse contexto. Mariângela de ser e de viver. Eu sou Mariângela, estou muito honrada de estar aqui falando um pouquinho do agronegócio. Mãe, eu imagino como deve ser um pouco tenso, estar aqui para ceder essa entrevista, esses relatos, mas nem se preocupe que vai ser super leve, a gente vai contextualizar um pouco disso tudo, que eu queria trazer muito para o público entender a sua vida, a sua história, que ela participa da cadeia do agronegócio do cacau. Então, para quem não sabe, a minha família de origem ela não é da região Cealba, eu venho do sul da Bahia, de Ilhéus, e lá os meus antepassados cultivavam cacau. E minha mãe ela foi criada no ápice dessa cadeia produtiva que trouxe gloriosos momentos, tanto de retorno de capital investido dentro do agronegócio, quanto também de uma região em que a sociedade vivia em torno desse cacau, mãe? Conta aí como era esse cacau em Ilhéus na sua vida, na sua trajetória. Ilhéus era a princesinha do sul, onde os cacauicultores na época, eram os barões da época do cacau. Então, os coronéis. E aí daí em diante foi uma época de louvor, para todos, viu? E gratidão, que nós temos que ter muita gratidão, todos os antigos e os atuais que ainda atuam na área. Ô mãe, conta como era viver assim. A gente teve na laranja movimentos gloriosos em que o preço remunerado de fruta foi além da expectativa. Como foi viver, acho que sua primeira infância toda dentro de um cenário que o cacau proporcionava isso para o fazendeiro, um valor agregado numa venda e proporcionar literalmente margens enormes dentro desse trabalho do cacau. Sim, além do preço ser muito alto, tinha os penhores agrícolas, o dinheiro vinha muito fácil, a verdade, entre aspas, fácil entre aspas, porque todo o agro tem o seu trabalho por trás da produtividade. E foi uma época muito farta para nós, da minha época, que eu sou da época dos 70, 80, 90, Então eu tive infância, nós tivemos infância, e era muito bom morar na fazenda, conviver, usar os tempos do cacau com nossos pais, com nossas famílias, que a família era muito, muito unida, Todos os domingos estávamos uns na casa dos outros, viu? E era um tempo de muita fartura. E hoje nós não vemos mais isso, Depois da vassoura de bruxa, que decaiu estupidamente a produção. Eu acredito que da época da vassoura de bruxa, que o cacau teve o melhor preço, foi o ano passado, que chegou a mais de R$1.000 a arroba do cacau, E hoje, atualmente, está o quê? Voltou a R$300, R$280. Então, teve uma queda estúpida, Uma lacuna grande durante os anos, se a gente for contar. Eu nasci no ano da vassoura, digamos assim, Foi 87, Foi de 86 para 87 esse boom de terror fitossanitário para a cadeia produtiva do cacau. Eu tenho 38 anos, então assim, o cacau ele ressurge hoje como uma alternativa, com uma cadeia produtiva perene, em que resistiu, persistiu
e é uma alternativa, né, de fato, para o agronegócio se consolidar também frente a essa tecnologia, esse profissionalismo. Mãe, os pais da época, né, meus avós, né, minha mãe teve carro muito cedo, né, então quando eu ouvia isso, eu falava, meu Deus, o agronegócio proporciona isso, que a gente, de infância, a gente ouve as histórias dos nossos familiares, né, então minha mãe, meus tios, todos os primos da minha mãe, né, viveram essa farta colheita dos anos gloriosos do cacau, né, e tiveram, de fato, acho que tudo que quiseram na juventude, sabe? Bens materiais eram de fato proporcionados, assim, né? Então você contou um pouco dessa questão da união familiar, né? Que realmente muito importante. Tenho muitas lembranças, né, de toda a família unida, tanto parte de mãe quanto parte de pai, lá em Ilhéus. Essas reuniões familiares fortalecem pra caramba, mas também tenho muitas essas lembranças do proporcionar financeiramente objetos ou bens para os filhos, né? Digamos assim, os herdeiros, antes até da época. Você tem como falar um pouquinho, já que você também passou por isso, né? Você usufruiu, digamos assim, dessa época gloriosa. Como era isso? Era achar que não ia acabar e, de fato, os pais passavam mesmo para os filhos bens que às vezes uma pessoa passa uma vida e às vezes não consegue ter, né? Porque não sabiam administrar, né? Porque os filhos eram criados para serem doutores. Sim. As filhas eram criadas para ser dona de casa, ou ser dona de casa, ou ser professora, né? E os varões eram para ser doutores. Muitos estudaram na Europa, muitos iam para fora do país, né? Era comum, porque era normal. Dia a dia, era normal. Era normal. E esse normal, mas quando a vassoura veio, que de fato, de um ano para o outro, assim, os produtores deixaram de ter o seu produto para comercializar. Como foi encarar esse cenário do tudo e do nada dentro de uma cadeia que dominava a região? Porque a gente fala da região do sul da Bahia e era cacau e cacau. A banana era para fazer sombra para plantio de cacau, mas não era a cultura principal. Então imagine algo principal e não ter o produto principal a comercializar. Como foi viver isso e ver também todas as outras famílias, dentre as nossas, passando por esse apuros? Muitos cacauicultores diversificaram, né? Então, esses que diversificaram tinham novas rendas. E os que continuavam insistindo no cacau porque achavam que, talvez até por falta de conhecimento da praga, achavam que não iria acabar, né? Que os áureos tempos não iriam acabar, que o dinheiro não iria acabar, né? Porque foi uma doença implantada na região na época. Essa doença veio colocar na região. E de uma forma muito rápida disseminou, né? E proporcionou um caos, né? Um caos mesmo. Foi quando a época que a cooperativa estava na sua fase final, né? E como teve muito jogo político nessa época, e como todos hoje sabem a verdadeira razão da vassoura de bucha ter entrado na região cacaueira, né? Mãe, se eu for te perguntar de lembranças assim de mulheres da sua época no agro, né? E quando eu falo de mulher no agro, não necessariamente alguém que estava dentro do segmento, né? Igual às vezes vovó Adélia, que era pecuarista, ou de repente algumas outras, né? Pessoas que a gente também sabe que estava ali atuando de fato dentro da porteira. Mas eu digo de qualquer mulher dentro desse cenário do agro. Quando você pensa na sua região e na sua vida como um todo, quem você poderia citar assim de um marco bacana para poder ter enquanto legado e, claro, sempre ter referências, né, positivas? Eu me baseio muito na minha tia Laí, né, Laí Bonfim, que foi casada com meu tio Reinaldo Policarpo, como um exemplo da mulher no agro. Eu não digo a minha mãe, porque minha mãe era funcionária pública federal, né, do Ministério da Agricultura. Então minha mãe, ela vivenciava o agro como se fosse um lazer para ela, né? O trabalho era para meu pai e como ela tinha o trabalho dela por fora, ela achava que era mais uma situação de lazer. Já minha tia Laí não, minha tia Laí era, como diz assim, uma desbravadora, né? Viu? Porque a família dela era de Tabuna, da família de meu pai, também, dos Bonfins. E por fim das contas, minha tia sempre estava com a casa aberta, era aquela mãezona, era aquela tiazona, sabe? E sempre estávamos todos juntos. O que eu lembro mais da minha infância foi a convivência com meus tios, meus primos,
uma convivência assim maravilhosa. Isso aí tá no meu coração. E o quanto que isso, né, reflete, né? Uma mulher que consegue equilibrar uma família, né? Que consegue, no caso, estar ao lado, na companhia do marido e proporcionar até para outras famílias esse reflexo de equilíbrio, de união e de portas abertas. Isso não é fácil, viu? Digo assim, diretamente, quem trabalha mesmo e tem uma remuneração financeira enquanto devolutiva desse trabalho, ser positivo ou não, isso é um marco, né? Um direcionamento. E uma mulher dessa, né, nos tempos de antigamente, fazer isso tudo, sem de fato ter uma valorização nata, né? E ainda prover para outros. Realmente, eu lembro muito de Alaí, e uma guerreira, né, de sempre, e companheira muito do meu tio. Vale ressaltar, nesse falando da minha avó Berenice, né, ela realmente foi uma guerreira também no tempo dela, viu? Ela foi para São Paulo cedo e ela passou no concurso do Ministério da Agricultura e na época ela trabalhava em esfera federal na fiscalização, né, como se um órgão dela fosse uma ADAB hoje, né? Só que na época do cacau. Então ela trabalhava entre a EMARC e entre o Ministério da Agricultura. E de fato ela tinha aquela segurança do salário no final do mês, né? E isso para a mulher também é muito importante. Então quando a mulher, eu acho que tem isso também já, essa segurança desse salário, às vezes ela não se abre tanto para outros horizontes que podem ser até melhores, né? Ou digamos assim, até complementares, né? E essa atuação de minha avó, eu lembro bem que ela também falava, a roça tem anos que dá, tem anos que só tira, né? Porque era também assim, né? Como eu já nasci nessa época pós-vassoura de bruxa, então eu não acompanhei esses gloriosos momentos. Eu acompanhei muita luta, muita dedicação para de fato se consolidar um recurso financeiro para se pagar as dívidas, né? Porque as dívidas foram externalizadas aí por anos e anos e anos, e foi uma das coisas que o meu avô ficou muito feliz antes de falecer, foi ter quitado a dívida da fazenda nossa, né? A dívida do penhor agrícola, né? Porque a dívida da vassoura de bruxa, hoje, graças a Deus, eu tenho gratidão a Deus, porque veio a anistia, né? O governo anistiou os agricultores, porque foi uma situação muito delicada para todos. E isso demonstra, né, o quanto o produtor rural ele é justo, ele é correto. Então, assim, ele dentro do negócio dele, ele sabe o recurso que ele pegou e ele quer pagar. Ele não quer que isso não seja pago, mas ele precisa ter essas condições de se pagar. Eu lembro que essa dívida acho que foi dividida em uns 25 anos, não foi? E todo mês era se pago isso em justiça, né? E aí quando se quitou foi um alívio gigantesco para o meu avô. Realmente, a dívida ativa da União. Ele descansou em paz com esse... meu pai foi um guerreiro. E assim, são muitas semelhanças, sabe, mãe? Quando a gente traz para o agro as histórias, as famílias, as vontades, isso que eu acho bonito, eu sou eternamente grata desse apoio que você me dá para mim, para o momento da minha carreira, da minha vida, para os meus filhos. A sua presença hoje aqui, né, ter escolhido de fato vir ficar próximo a mim, sendo uma região de Ilhéus tão bonita, com belezas naturais, a gente tem praia, então lá tem muito trabalho na parte do setor do agro, mas no final de semana também tem os seus gloriosos momentos de lazer. Quando a gente adentra esse Cealba nosso aqui, é mais complicado, né? A gente quer ir para uma praia, a gente precisa percorrer muitos quilômetros, a gente não tem uma infraestrutura, às vezes, que proporciona esse lazer que é tão merecido, né? E hoje você vive aqui, escolheu vir, né, após a morte dos meus avós, e tá aqui, tanto me ajuda. Então, sou muito agradecida nisso tudo. Mãe, falando desse Outubro Rosa, né, nesse mês de prevenção, de autocuidado, enquanto mulher, eu tenho uma boa memória, assim, de fato, de você todo ano fazer seus check-ups, né? Até que esses últimos anos você vem se esquivando. Mas acho que da minha infância e minha adolescência toda, eu tenho essa nuance de você ser metódica no autocuidado, né? De estar fazendo os exames, de estar indo fazer os check-ups, né? O que é que você fala para a mulher em si em relação a corpo, cuidado e legado, história, né? Porque temos que nos cuidar, né? Nós temos a obrigação de nos cuidarmos. Porque o nosso legado não é fácil, o legado da mulher em si não é fácil, né?
Eu sou muito orgulhosa pela filha que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pelos netos que Deus me deu. E minha filha é uma guerreira, como muitos conhecem, é uma guerreira, né? Dentro do agro, ela é uma guerreira, é uma desbravadora em muitas coisas, né? Então, isso para mim é muito gratificante. Mas, falando a respeito do Outubro Rosa, eu tenho a dizer que se cuidem, né? Nós temos que nos cuidar, primeiramente mentalmente, fisicamente, interiormente, para que nós tenhamos uma boa saúde, uma boa convivência e vivência mais uns dias. E esse quesito da saúde, né? Antigamente a gente só falava em saúde e retratava o físico, mas hoje em dia, né, a gente, quando fala em saúde, a gente tem que colocar a saúde física e mental, né? Principalmente. A gente cuidar de ter esse domínio, de buscar refúgios para ter essa paz, para poder aguentar e levar adiante a vida, não é fácil, né? São muitas correrias e se priorizar, né? Se priorizar, ele é muito importante mesmo. E, de fato, uma doença que, quando chega, a gente sabe que abala muitos lares, né? Claro que a tecnologia já está muito avançada em muitos quesitos, mas nada como esse autocuidado, esse inicial, esse autotocar, esse se conhecer enquanto corpo, né? E ir aos médicos fazer os check-ups anuais. Acho que tudo baseado nessa prevenção dá tempo da gente remediar e fazer o melhor em prol do melhor, né, mãe? Com certeza. Quantas histórias a gente ouve às vezes, né? E a gente que ouve, quando sabe que descobre que alguém tá com câncer, a gente já dá aquela respirada funda e já entrega nas mãos de Deus e que seja o que Deus quiser, fácil, né? Não é fácil, né? É complicado. Mãe, se você fosse me fazer uma pergunta num podcast, né, e você querendo entender um pouco desse agro, o que você me perguntaria? Como você se sente sendo um excelente profissional e uma mãe de família? Interessante essa pergunta, né? Eu acho que Deus, quando fez a mulher, Ele já preparou a mulher para isso, sabia? Isso não é uma coisa que pesa. O que a gente precisa, às vezes, é ter base, ter essa resiliência de que vai dar certo, mas ter essas bases sólidas de que a família, em primeiro lugar, tá bem, para depois a gente ir para o trabalho. Não é tudo ao mesmo tempo, não. A mulher, ela prioriza a família, prioriza os filhos, prioriza o lar, prioriza outras pessoas estarem bem. E aí, depois disso tudo, a gente concilia. A gente não consegue ter esse lado de carreira, de só pensar nisso e desbravar isso. Eu acho que, eu falo, você perguntou para mim é isso. Primeiro entender se esse contexto está bem, está seguro, para depois essa carreira, esse trabalho caminhar lado a lado. E acreditar que Deus fez isso para a mulher. Eu acho que a mulher consegue administrar isso muito bem. Né? Muito bem. E a questão do tempo, né? A mulher também faz mágica. Acho que nesse tempo é que a gente consegue fazer com que ele renda mais, né? E aí sim a gente consegue trabalhar e cuidar da família ao mesmo tempo. Mas se for priorizar, família primeiro. Família em primeiro lugar, todo mundo bem. Senão a gente não consegue render bem também no trabalho. Esse lado profissional, ele requer da gente uma paz. Porque a mãe tem sempre o lado, né, de leoa, de protetora, de tá ali, né? Então, às vezes, como eu não tive a oportunidade de trabalhar fora, né, eu me pergunto muito isso, como seria a minha cabeça, né? Então é por isso que eu estou perguntando, como seria. A minha mãe, ela foi mãe jovem, então acho que aos 20 anos já tinha eu e meu irmão, né? Então foi uma mãe muito dedicada ao lar, a essa estrutura familiar, a essa educação mesmo de valores internos de lar, de respeito, de educação, de gratidão, de hierarquia. Sempre teve muito presente, né? Graças a Deus na minha infância e adolescência, mas depois quando a gente entrou na faculdade, que de fato ela se retornou para os cuidados dos meus avós, né? Que já careciam também desse cuidado. Mas nessas entrelinhas aí, você teve sim seus lados profissionais, que até hoje refletem no que a gente conhece, enquanto geleia de laranja, enquanto tudo. Sempre teve
uma excelente culinária, né? Graças a Deus, assim. E eu aprendi também, viu? Eu também sei fazer de tudo um pouco. Eu não sou sua mãe e trabalho no agro, não. Eu sei cozinhar de tudo. Sim, E hoje minha mãe também faz as nossas geleias aí de laranja, ganhando as pimentas também, aí o pessoal já conhece. E isso é um trabalho, mãe. Mãe, você foi criada dentro, né, do ambiente da produção de cacau, mas de fato você não se inseriu, teve as gestações mais novas, você entendia o cacau, mas você não praticava o ato da lavoura em si, né? É aquela coisa, às vezes, de ser coadjuvante dentro do agronegócio. Você ser filho de um pai que é produtor, entender que aquele produto remunera a família, né, e proporciona ganhos, mas não entender, de fato, como é que aquilo é gerado. E foi depois de muitos anos esse retorno do seu pai Léo, né, para cuidar dos meus avós, que você conseguiu se conectar com a lavoura cacaueira. Como foi isso para você? Muito gratificante. Sou apaixonada pelo cacau, entendeu? É uma lavoura assim que eu gosto muito de estar dentro, de estar ali na ativa. Mas no momento eu não tenho oportunidade, no futuro quem sabe, mas está tudo bem. Eu agora lembrei que teve um projeto, né, o Prosenar Cacau, que junto com o Prosenar e com a CEPLAC fizeram cursos, né, de 2 anos e meio mais ou menos, para ensinar os filhos dos agricultores a como cuidar da lavoura cacaueira. E para mim foi fantástico, porque eu fui para dentro da fazenda, fui ver como era podar um cacau, como era colher, e saber a mão de obra, né? Porque às vezes a gente não dá tanto valor ao parceiro, mas quando nós aprendemos o dia a dia, muita coisa muda. E é muito interessante, foi muito, muito gratificante para mim. E você sendo uma imigrante do sul da Bahia para a região Cealba, né, compostas por Sergipe, Alagoas e Bahia, nesse cenário aqui tão misto de biomas, tão misto de realidades, né, climáticas, você veio de uma região super úmida, com bastante mata atlântica, com bastante verde. É diferente, é muito diferente o sul da Bahia com a nossa realidade Cealba. O que é que você sente mais falta, mãe, quando você estar aqui e você tem de fato a sua memória de vida de outra região? Eu sinto muita falta das amizades, porque os amigos de infância é bom demais. Mesmo você demora para ver, mas quando a gente se encontra, mesmo que tivesse visto ontem. Então isso eu sinto muita falta, sinto falta do mar. Mas no restante eu já me adaptei aqui, né, em Alagoinhas. Eu gosto muito dessa região aqui, viu? Principalmente estar perto dos meus filhos. Região próspera, né, mãe? Graças a Deus. E falando, mãe, desse círculo dos filhos de produtores, de amigos, dessa região como um todo na época do cacau e essa proximidade que deixa legados, né? Você tem amigos mesmo até hoje, né? Você tem... Eu conheci todos, né? Graças a Deus as portas lá de casa também sempre foram muito abertas e receptivas. Meus avós sempre foram muito voltados a essa construção de amizade enquanto vínculo afetivo e construção mesmo do ser humano enquanto vivo. Rosana, né? Vamos dar um beijo para Rosana Aragão, que eu acho que se a gente colocar um hashtag amiga número 1, né, de corpo e alma aí, de Raquel Burkley, vizinha de porteira ali de tudo. Então a gente tem vários nomes assim que passearam ao torno da nossa vida como um todo, né? Como um todo, várias pessoas e todo mundo ligado nesse contexto de vida, de trabalho, de famílias, né? Famílias unidas, né? Vizinhos. É uma coisa muito linda. Ô mãe, você está dentro do cenário da citricultura, convive hoje aqui, entende que a citricultura aqui do nordestino ela é livre de uma praga, né, que o mundo todo ela existe, que chama green, e que se chegar no nosso nordeste seria muito impactante negativamente para todos nós. Você conviveu isso no cacau, na vassoura de bruxa, né? O que você tem a dizer nessa percepção de uma região que sofreu algo desse tipo e lentamente também conseguiu se reerguer com muita fé e muita força de vontade? Que no momento pode até surgir outras pragas, né, vindo de outros lugares também, e falar também que o cacau está se expandindo para São Paulo, gente. Eu fico tão feliz em saber que tem lavouras maravilhosas em São Paulo, no Espírito Santo, né, fazendas modelo, que são assim maravilhosas
e que vale a pena investir no que se ama. Muito bem, parabéns, mãe. Acho que esse amor, esse lado do amor dentro do trabalho, ele realmente transforma as realidades, porque a gente faz tudo sem pesar, sem muita... Mais leveza. Com mais leveza, exatamente. Mãe, lá no sul da Bahia, existe uma parceria, né, com a CEPLAC, que há uma motivação para a verticalização da cadeia. Eles proporcionam que não só a matéria-prima, enquanto a amêndoa, seja comercializada, e sim o produtor rural ele tem acesso a transformar no produto final, que é o que a gente ama, que é o chocolate. Conta aí como é isso para a região e como foi também os outros produtores entenderem que existe esse apoio, né, que é muito importante, né? Sim, foi mais um gatilho, né? Porque a fábrica de chocolate que tem dentro da CEPLAC engajou esse projeto junto com alguns fazendeiros. O fazendeiro então com sua matéria-prima, né, o cacau de qualidade, e eles processam, eles dão praticamente, é uma parceria, né, que eles fazem, e eles dão praticamente o chocolate pronto aos agricultores. Cada um vende como desejar vender, né? E já alguns produtores, como, pode falar o nome da pessoa? Posso? Como Lucas, né? Que tem o cacau dele, o chocolate dele foi inovado pela filhinha dele, que gostava muito de fazer chocolate, de brincar de fazer chocolate. E ele abriu uma fábrica de chocolate dentro da fazenda dele, né? Então isso é muito lindo. Eu encontrei ele aqui na feira de Salvador, né? E foi muito bom revê-lo, rever a esposa, rever a menininha dele. Tem a Cacau do Céu também, que é um chocolate muito gostoso, feito por Marcela e sua irmã, né? Da família Monteiro. E o Cacau do Céu é maravilhoso, é como estar no céu degustar aquele chocolate. E se reinventar, né, enquanto cadeia produtiva, porque a gente aprende às vezes a produzir, a estar dentro da porteira e vender a matéria-prima bruta, mas a partir do momento que você beneficia, você alcança patamares, alcança horizontes diferentes e você transforma aquilo em um produto, né? E fazer com que esse produtor tenha acesso a isso baseado nessas ações dessas entidades igual a CEPLAC é glorioso, né? Então, trazendo a grosso modo, se a citricultura tivesse, de repente, né, como se tivesse realmente um local que tivesse todo o maquinário, a pessoa chegasse com sua laranja e saísse com seu suco e você vendesse seu suco envasado. Então, existiu na cadeia do cacau essa parceria com um órgão que proporcionou isso para o produtor rural. Ele ter o chocolate dele, né, e não vender só a amêndoa dele. Ele continua dentro do segmento, né, tendo uma margem maior desse produto e que vai alcançando locais e regiões, né? E tem um segmento também da polpa, né? Da polpa do cacau, do suco, entendeu? Né? Das geleias, que são maravilhosas. Eu, modéstia à parte, meu pai fazia uma geleia maravilhosa, era muito boa. Interessante, né? Tem a polpa sabiá, né? E, como diz assim, os amigos antigos, né? Tem meu primo Policarpo, que também tem a fabricação dele de polpa de fruta, né? Então é muito gratificante. Nós vemos hoje eu olhar para trás e ver os amigos, os parentes e todo mundo numa vertente, né? Cada um procurando o seu caminho E os vínculos, né, mãe? Esses vínculos que são criados e fortalecidos, esses vínculos verdadeiros, né? De um querendo a prosperidade do outro, de um querendo o bem do outro, né? E consagra isso nesse orgulho, né? De você participar de uma região, participar. É orgulhoso. A gente sabe o quanto é árduo produzir, o quanto está dentro do campo. E você enxergar esse potencial nos outros produtores, ter parcerias que proporcionam ganhos, é muito orgulho mesmo a gente ver essa transformação, né? E deixar isso enquanto legado também para as próximas gerações, né? Que venham aí novos guerreiros, novas guerreiras, para poder estar ajudando muito, né, ao mundo chegar em produtos de qualidade e que a gente consiga se consolidar cada vez mais nisso, né? Atender esses consumidores tão ávidos por alimentos, mas alimentos com qualidade. Com qualidade. Né? Com qualidade, com história, com raízes, né? Com esse comprometimento também de se fortalecer toda uma região, né? Ah, mãe, é legal. E você falando aqui de Ilhéus, a gente conversando nisso tudo, as memórias, né, elas vêm, elas afloram, e o quanto é bom
ter lembranças, saber que a gente tem origens e externalizar essa vontade baseado mesmo em relatos de histórias. Né? Se uma região passou pelo que passou e está aí hoje erguida, deixando legados, outras regiões têm como pegar esses espelhos e sem necessariamente passar por esses momentos aterrorizantes e se prevenir, né? Se prevenir para que não chegue, criar essa estrutura, criar esse vínculo, acho que de produtores também responsáveis, né? E que a gente raciocine sempre em melhorias. Com certeza, né? Com certeza. Ô mãe, se fosse para você deixar uma mensagem para essas mulheres que nos assistem, que consiga inspirar elas a se movimentarem, a ter uma vontade e exercer essa vontade, né? O que é que você falaria para elas? Sorrir. Sorrir é a melhor coisa do mundo. Meu pai dizia que menina besta só anda com um sorriso do lado de fora. Mas não tem coisa melhor no mundo do que sorrir, do que ser feliz, do que se sentir feliz, né? Não é a questão do ser, nem do estar, é a questão pessoal de você estar bem consigo mesmo. Então isso é muito importante, evita muita coisa, porque o nosso corpo reclama. A partir do momento que você não está bem consigo mesmo, pode ter certeza que demora um pouquinho, a gente está adoecendo daqui ou dali. Então eu deixo como uma mensagem positiva para todas, né? Para todas nós mulheres, que venhamos a aprender a nos cuidar emocionalmente, fisicamente, fazer uma caminhada, viajar. Não tem coisa no mundo melhor do que viajar. Não tem coisa melhor no mundo do que ser vovó. Terapêutico, né? É muito gostoso, é muito delicioso. Você vê que a vida se consolidou, né? Veio para os filhos e depois os netos. É bonito, e é bonito, né? Quem consegue ter e proporcionar esse relacionamento saudável entre avós e netos, porque avós também, vou te dizer, fazem muitas vontades, mas eu acho que é bom também, né, ter esse elo de apoio que a criança, né, tem enquanto avó. A avó acho que é para isso mesmo, e é muito bom proporcionar e ver isso, ver esse amor, esse carinho, né? É muito bacana, eu sou muito agradecida, tanto a você quanto a meu pai, serem excelentes avós nesse contexto para os meus meninos. Mãe, queria agradecer a presença, obrigada pelos relatos, queria dizer que eu te amo muito, queria dizer que estaremos juntas para sempre, o que você precisar, estarei aqui. Estaremos construindo sempre, acho que, coisas novas, porque essa vontade de evoluir, essa vontade de criar, ela vem, ela é nata, né? E a mulher, ela consegue fazer isso, né? Ela se molda às adversidades e ela vai buscando alternativas, né? Seja na culinária, seja fazendo uma geleia, seja fazendo outras coisas culinárias, seja nesse cocada de laranja, seja nesse modus operandi de vida, né? Nesse companheirismo como um todo. Então, muita gratidão. Eu sou muito grata, obrigada por estar aqui, por poder passar uma mensagem para vocês. Cheiro.